Sejam muito bem-vindos ao Laredo Cast. Aqui, se você tem problemas de circulação, esse é o melhor local para você tirar as suas dúvidas. Eu sou Paulo Laredo, eu sou angiologista e cirurgião vascular, e hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso podcast o Dr. Daniel Guedes, eu falo que ele é um mudador de vidas, um transformador de vidas. Além disso, ele é nutricionista, preparador físico, ele é pai, ele é marido e ele é um empreendedor serial do mundo fitness, né, Daniel? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco. E eu quero que você se apresente um pouco para o nosso público que está te assistindo. Quem que é o Daniel Guedes e o que que você faz? Daniel Guedes, nutricionista, empresário, atleta profissional aposentado de fisiculturismo. Minha especialização é transformar vidas através de mudanças de hábitos. Eu sou estrategista, não importa o objetivo. Qualquer objetivo, eu consigo criar estratégias para que a pessoa possa fazer aquilo que ela não conseguiria fazer sozinho ou que já tentou a vida inteira e nunca conseguiu. Então, trabalho com mudança de hábito através da alimentação, bons hábitos. Tem um instituto chamado Instituto Daniel Guedes, lá eu tenho uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, treinadores, físio, nutrólogos. A entrada é justamente o meu método que cria as estratégias. Não importa a dificuldade, a gente sempre consegue transformar qualquer pessoa. Aqui as nossas seguidoras, Daniel, muitas vezes um dos nossos objetivos é trazer esperança para aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, quem tem varizes, problemas de má circulação. E muitas vezes essas pacientes já fizeram vários tratamentos, já foram em vários profissionais, só que elas fazem, gastam e não vem uma coisa que chama-se resultado. E um dos motivos que eu decidi te trazer aqui foi porque, além de você ser um profissional, ser uma referência no que você faz, então quem, por exemplo, vê o teu Instagram já pode ter uma noção das vidas que você transforma. A gente vê que é possível do método que você faz, do jeito que você faz. Muitas vezes quem ali nunca conseguiu, tentou, mas não conseguiu, bateu na porta, tentou uma, duas, três vezes mudar o corpo, viver uma vida mais saudável, mudar um estilo de vida. Eu quero trazer essa mensagem que você transforma o impossível em possível todos os dias. É Como é verdade. que você consegue isso e qual é a mensagem que você dá para as pessoas que, por exemplo, não vê uma esperança, não vê uma luz no fim do túnel, tipo, Daniel, já tentei isso, já tentei aquilo, mas nada dá certo pra mim. Uma da maior dificuldade dos outros profissionais talvez seja enxergar a pessoa de uma forma única. Cada pessoa é uma pessoa, tem seus traumas, suas crenças, seus medos, suas compulsões. E quando você fala em nutrição, eu nunca mudei ninguém por causa de uma dieta. Eu mudo as pessoas identificando quais são os pilares da vida dela que podem atrapalhar num processo de bons hábitos. A pessoa às vezes não dorme. Beleza, ela vai tomar um remédio para o sono? Não, por que ela não dorme? Uhum. Ela tem um nível de ansiedade, essa ansiedade ela foi gerada ou ela nasceu com o perfil mais ansioso? Ela tem um TDAH? Então, assim, eu sou o cara que não julgo. Primeiro que eu não julgo. Então, entender a pessoa, ler a pessoa, escutar as pessoas, conectar, é o que me dá a oportunidade de conseguir adentrar na vida delas para que eu possa criar as minhas estratégias e, juntamente com confiança, segurando na mão, elas conseguem realmente entender aonde que elas podem ir. Então, por exemplo, não importa você ser um cara mais técnico do mundo, se você não enxergar as pessoas. Vivemos num mundo muito ansioso. Brasil, o país mais ansioso. As pessoas elas têm pressa. A ansiedade faz com que elas comam mais coisas gostosas, doces, para melhorar a ansiedade. Isso aumenta o peso. Automaticamente, elas precisam ter uma autoestima muito rápida, melhorada, então elas querem ter um processo de emagrecimento mais rápido, porque elas não têm paciência pela ansiedade. Então as pessoas estão sempre procurando ali em busca do milagre. E muitos profissionais vendem esse milagre. Vendem um antes e depois que não sustenta. Então assim, eu sou praticamente a última bolacha do pacote. Última cartada. Todo mundo que vem comigo já tentou de tudo.
já fez dieta do HCG, papapá, Ozempic, Mounjaro, o método XYZ e não conseguiram mudar. E cada vez elas ficam mais aflitas e mais ansiosas, porque elas passaram por um processo de restrição e depois elas não conseguiram sustentar, porque ninguém falou para elas que ninguém consegue mudar seus hábitos fazendo algo restritivo e muito difícil. Então, entender as pessoas no passo a passo é que fez a diferença de 7 anos no Instituto Daniel Guedes já ter transformado mais de 10.000 vidas. E a gente vê casos bem difíceis, né, que vocês postam lá de vidas transformadas. Tem algum caso assim que te chamou muita atenção? Tem sim. Por exemplo, eu atendi uma pessoa, uma mãe, ela tinha um filho e ela era personal, uma empresária também, e ela tomava todo dia 4 litros de Coca-Cola. Meu Deus. Eu fiz um cálculo para ela de Coca-Cola, ela consumia no mês ali quase 30 quilos de açúcar, né? E aí, beleza. Eu perguntei para ela, você já tentou tomar zero? Não gosto, né? Não gosta porque não tem açúcar, entende? E aí a gente vai criando estratégias como eu não vou julgar, eu não vou mandar ela, porque eu entendi que a Coca-Cola acalmava a vida dela. A gente começou a fazer uma mistura. Você consegue fazer metade, metade? Metade, zero, metade. Começa a misturar as duas para uma dar o gosto para a outra. E ela começou a fazer assim. E começou a sair da açúcar, foi indo para zero. E aí passou um tempo, ela tirou a coca com açúcar e ela passou mal, teve uma crise de pânico Sim. e foi internada. O coração começou a bater e ela me ligou só depois que ela veio para Manaus e tal. E ela me contando a história e eu falei para ela: Você sabe o que aconteceu? Ela falou assim: Não. Tu teve uma crise de ansiedade, porque a sua ansiedade era apagada pela Coca-Cola. Tu tirou açúcar, cara. Mas o seu vazio, o que você sentia, continuou lá. Não. E quando veio isso, você não tinha o açúcar para se acalmar e seu corpo não soube responder, você não conseguiu acalmar, seu coração disparou, você foi internado. Ela, meu Deus, eu falei, pois é, mas alguém te falou sobre isso? Não. Então nem sempre é para tirar Coca-Cola, é para tratar a ansiedade, entende? Então é essa visão que eu faço. E por isso que as minhas consultas duram bastante tempo. Por mais que tentam assim, Daniel, tu tem que ser um pouco mais rápido pela questão tal. Eu falei assim, gente, dependendo da pessoa, ela precisa muito mais de tempo do que eu daria. Então, e cada vida é uma vida, não tem protocolo. Eu posso ensinar uma nutrição nova, às vezes a pessoa está lá. Geralmente todo mundo que vai lá já foi em alguém, certo? Sim. E por que não mudou? Ela fez o que mandaram, mas fazer o que mandar sem ter o entendimento, a pessoa geralmente ela desiste, né? Então o que que eu faço? Acolho, que é o que você faz, né, Paulo? A gente pode falar que todo mundo faz o que a gente faz, não do nosso jeito, Eu percebo né? muito que as pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas num processo que não dependa dela, que ela não tenha que mudar, que ela Sim, não tenha que calçar um sim, tênis, culpa genética. sim. E não dá para julgar, porque você não sabe de onde veio isso. Isso é da ansiedade. Você acha que as pessoas não sabem o que deveriam fazer? E por que que não fazem? Vai falar que está errado, que a culpa é dela. Às vezes a pessoa não é força de vontade mais, está viciada mesmo, está dependente daquela sensação. Você não sabe o que aconteceu nela como infância, se gerou traumas. Você não sabe geralmente o vazio. Geralmente a pessoa sempre ocupa o vazio que ela tem, geralmente com comida, com vícios, com doce, com droga, com jogo, com Não. pornografia, com álcool. Então, assim, entender isso é o que vai fazer a diferença para você poder realmente conseguir mudar a vida de uma pessoa. Não é à toa que todo mundo que entra lá no instituto, ele recebe uma patente. Sabe patente de sargento, né? Sim. Patente 1. E como é que eu mudo essa patente? Não é pela mudança estética, é pela mudança de mente. É pelo mindset alterado em relação ao que ela entende sobre alimentação. A pessoa, às vezes, ela ficou diabética porque ela foi no médico. Ela estava pré-diabética, mas o que o médico falou não foi suficiente para ressignificar o que ela fazia. E ela continuou fazendo o que ela fazia. Eu chego lá comigo e eu falo assim, pô, mas ninguém me falou isso. Eu falei, eu entendi, eu sei que não falou. Porque nem sempre as pessoas estão preocupadas com a outra pessoa. Nem sempre a pessoa ela está disposta a resolver o problema, por mais que seja trabalhoso.
E se eu não fosse nutricionista, Paulo, independente da minha profissão ou do que eu fiz, eu sempre fui assim. Lembra de talento? Sim, Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu sempre gostei de resolver problema de pessoas. Eu não meço esforço para resolver o problema de ninguém. Então, se eu fosse personal, se eu fosse o dentista, se eu fosse o médico, eu ia fazer a mesma coisa. Por isso que eu falo, a nutrição ela só foi a porta de entrada para que eu conseguisse receber as pessoas, mas ela nunca foi a porta de saída, entende? A entendi. partir dali, às vezes, a alimentação é a última coisa que eu mudo. Tem gente que vai comigo porque alguém mandou. Cara, eu vim aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu falei, eu sei. Vamos encontrar alguma coisa? Me fala uma dor assim que te incomoda hoje. Não pensa muito, porque se pensar muito, você esconde, né? Ronco. Falei, o ronco te incomoda? Não, mas é porque o meu joelho. Eu falei, calma aí, você falou o ronco primeiro. Vamos lá no ronco? Vamos lá. O que acontece quando você ronca agora? Faz 5 meses que eu tô dormindo fora do quarto da minha esposa. Eu disse, entendi. Como é que tá seu libido? Tá uma merda. É, Não usa? Eu falei, você tá vendo o quanto que o ronco é uma dor muito grande para você? Você pode perder seu casamento, você pode perder sua esposa. Vocês estão perdendo o relacionamento porque você ronca muito. E esse ronco tá vindo desde onde? Desde quando eu aumentei meu peso. Mas ele não queria emagrecer, mas agora ele quer tratar o ronco porque a gente começou a ressignificar o que ele queria fazer. Então vamos tratar o ronco para você voltar a dormir junto com a sua esposa, começar a ter mais relacionamento, melhorar o seu libido. Mudou. Ele saiu de lá assim, cara, agora eu vou mudar. Mas queriam levar ele para o nutricionista. E nutricionista as pessoas não querem sofrer. Geralmente, Paulo, o nutricionista ele sofre muito. Porque como já passaram por vários momentos de restrição, porque é tudo calculado, quantas calorias você vai passar para o Paulo? Eu falei, não sei. Depende do que ele está precisando. Se ele está precisando de mais calorias, ele precisa pelo menos tirar aquela porcaria e colocar uma caloria mais nutritiva. Não, não, não tem regra. trocar a Coca normal pela zero já Pela é um zero, avanço. entende? Às vezes o cara não está fazendo dieta, mas eu consegui fazer com que ele fosse fazer uma atividade física. Então ele já começou a melhorar os seus pilares. Então, esse método de verificar pilares é que eu desenvolvi ao longo da minha vida e eu nem sabia. E um dia uma pessoa perguntou para mim assim: "Tu sabe por que que todo mundo quer vir aqui com você?" Eu falei assim: "Não sei." Ela não acredita. Eu falei: "Não sei mesmo, por causa de resultados." Como assim? Hum, Porque você dá resultado. Entendi, eu não tinha pensado nisso. E aí, mas por que que você dá resultado? Porque quando eu abri o instituto, nem nutricionista eu era. Eu hum, atendia com um treinador, uma nutricionista do meu lado, eu era o coach, eu era o estrategista. Então eu sou estrategista para tudo na minha vida, independente do problema. E como eu gosto de cuidar de pessoas, que é a primeira regra para quando você entra para a saúde, você gosta de cuidar de pessoas? Você vai ser paciente com elas? Entende? Porque tem pessoas que não têm paciência. Nem todo mundo faz o que eu faço, porque não tem paciência. Então eu sou paciente, eu escuto, eu acalmo, né? Apesar de ser grandão e assustador, né, que as pessoas têm medo, as pessoas elas não têm medo do meu tamanho, Paulo, elas têm medo da minha disciplina, porque elas enxergam que eu vou passar a minha disciplina para elas e não é isso que elas querem, porque elas têm medo. Elas sabem que precisam, mas acham que tem medo, que é demais para não quer elas. sair da zona ali de. A minha esposa é médica, ela trabalha com a parte estética. E quando as pacientes dela vão, é muito mais fácil eu jogar para eu indicar paciente para ela do que ela para mim. Porque as pessoas da estética que vão fazer estética, elas vão ali para ter uma falsa impressão que elas estão se cuidando, porque a autoestima está mal. Como a vida está ruim, a autoestima está mal, elas têm preguiça de treinar ou não querem comer melhor porque não querem largar os vícios, elas vão para a estética. Quando eu apareço, elas morrem de medo, porque elas acham que se for para nutrição, elas vão ter que parar tudo o que elas gostam de fazer. Esse é o perigo, que é onde você trava. E geralmente você não precisa tirar nada. Você imagina uma pessoa que faz tudo errado. Do nada, agora ela tem que fazer tudo certo. Por mais que ela precise Muita muito, mudança não. quanto tempo você acha que ela aguenta passar fome? Mesmo que esteja todo mundo ali pressionando, vai chegar uma hora que ela vai cansar, porque seu próprio corpo não consegue fazer isso, ele não se adapta em coisas bruscas. E outra, se você não entender realmente o perfil
o perfil de comportamento, você não consegue nem se comunicar com essa pessoa. Então, é um trabalho mais delicado, que gasta muita energia, né? Porque às vezes para mim entender a pessoa leva mais tempo, para a pessoa se abrir para você leva mais tempo. Não tem protocolo, então eu acredito que isso foi sendo desenvolvido justamente pelo talento que Deus me deu de cuidar de pessoas. Eu sou muito feliz por fazer o que eu faço e hoje a gente está multiplicando isso, né? Ensinando nutricionistas a desenvolver esse método para transformar a vida de muito mais pessoas ainda. Daniel, as pessoas que sofrem com problema de má circulação, hoje má circulação é a terceira causa de morte no mundo. Ela só pede para infarto e AVC. Depois vem problema de circulação, varizes, má circulação, trombose, embolia pulmonar. Então, assim, não é um problema estético. Eu desenvolvi, ao longo, vou fazer 20 anos de formado, os 10 mandamentos da boa circulação. O primeiro mandamento, eu falo que não existe pernas saudáveis num corpo doente. O primeiro mandamento é a atividade física de domingo a domingo. E muitas pacientes questionam: doutor, de domingo a domingo? Precisa fazer no sábado, no domingo? Às vezes eu tô afim, não tô. Eu falo o seguinte, ó, eu considero a doença um inimigo. É como se fosse um inimigo. Então o inimigo, ele tira férias, tem final de semana. Não, todo dia ela está combatendo a doença, está combatendo. O que, que você faz todo dia para combater a doença? Porque se você não combate todo dia, só ele que bate, eu subo no ringue e só apanho. É. E uma hora aquilo vai. Só que o que, que eu vejo? Muita dificuldade nas pacientes que sofrem com problema de má circulação é assim, às vezes eu falo, ó, tem que fazer isso, atividade física, e hoje a gente sabe que a atividade física, ela reduz 50% a chance de Alzheimer, 90% a chance de diabetes e 80% a chance de mortalidade por AVC. E muitas vezes ela fala assim, tá, doutor, eu vou começar. Mas na mês que vem ela não começou, e daqui a 6 meses ela não começou, e daqui a um ano ela não começou. Como é que a gente pode, Daniel, mostrar para essa pessoa que pode ser mudado esse hábito, que ela pode iniciar uma atividade física, que assim, a genética dela, o pai dela, a mãe dela, o diabetes do pai dela não é culpado por ela, não vai fazer o prato dela, não é o DNA dela que vai calçar um tênis para ela de manhã. Como é que a gente consegue incutir na cabeça de quem está vendo que pode sim, é possível mudar e ela vai se sentir melhor se ela mudar? Sim, claro, mas assim, Paulo, é o que acontece lá, né? Não é mais uma questão de falta de força de vontade. Você não tem noção como essas pessoas elas sofrem todo dia por não conseguir fazer o que elas sabem que precisam. É preciso entender o porquê. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, cara, tá zero hormônio, tá? A mulher já tá entrando na menopausa, uma pré-menopausa precoce, e ninguém viu. Porque às vezes você vai no médico, você leva seus exames, mesmo você estando próximo aos mínimos, o médico fala que você está normal. Mas a pessoa não está se sentindo bem. Então é justamente isso que eu faço. É por isso que o nosso trabalho ele se complementa. Porque você entra na sua função, você sabe o que ela precisa e ela não consegue fazer. Porque não é só porque você falou que ela precisa, é o corpo sentir, é a mente sentir e começar a ressignificar a importância. Às vezes a gente tem que mudar alguém pelo medo, passar medo, né? Geralmente quem tem algum problema começa a fazer a mudança. Depois que ela começa a melhorar, ela começa a parar. Então, geralmente quando chega lá comigo, eu começo a entender assim, vamos entender por que que ela não consegue ir? Exames. Cara, exames hormonais mostram muita coisa. Tá lá, estrogênio lá embaixo, testosterona lá embaixo. Cadê a energia dela, Paulo, para ela poder ir para Zero. academia? Como é que ela acorda? A bateria está sempre ali 70%, 60%, acaba rápido. Na cabeça dela é impossível, entende? Então, assim, hoje a maioria das pessoas é como se tivesse, o homem estivesse numa andropausa precoce e a mulher numa menopausa precoce. Não tem energia mental. O nosso corpo ele é uma cadeia. Deus fez ele perfeito. Se falta alguma coisa, não vai funcionar bem. E a nossa mente, nós somos marionetes dos nossos hormônios, pô. Se a tua testosterona tá boa, você tá bem. Se ela tá baixa, você tá mal, você não tem libido, você Não não dorme. responde. A pessoa, às vezes, ela tem um nível de estresse muito alto. Ela dorme estressada, cortisol alto, acorda com cortisol alto. Cortisol alto é catabólico, aumenta a gordura abdominal, a pessoa tem fome para se sentir bem, baixa os hormônios, perde massa muscular. Como é que essa pessoa consegue? Ela foi lá para cuidar da varize porque estava incomodando ou estava frio, mas aí falta uma outra parte. Ela fazer o que precisa ser feito, mas o próprio corpo não consegue.
Então, por isso que às vezes a pessoa eu levo para o psiquiatra, porque eu vejo que o nível de ansiedade é muito grande, o nível às vezes de depressão é muito grande, uma depressão oculta, um TDAH fora do normal, Hum. né? Muita psicologia. Olha só, recebi uma pessoa que tinha 38 anos. 38 anos é jovem, mas ela parecia uma senhora, né? Ela chegou lá, ela e a irmã dela, e ela queria emagrecer. Assim, ela chegou lá com um vestidão, bem senhora, assim. E ela, cara, mexi na alimentação, fui entendendo os pilares todos, não tinha hormônio nenhum. Falei, caramba, zero hormônio, Zero? menopausa, nada. Começou a fazer uma reposição hormonal, falei assim, agora ela vai. Começou a fazer uma dietinha legal, falei assim, agora ela vai. Começou a treinar, agora ela vai. Ela organizada, todo mês, Paula, ela não mudava nada. Zero. Zero, mano. Aumentava 1 quilo, baixava um Perdi um quilo. Aí quilo. eu, cara, deixa eu mexer no metabolismo. Aumenta carboidrato, tira carboidrato, faz assim. E a irmã dela, que acompanhava ela, tava ficando magra, porque ela fazia o que a outra Ouvia. ouvia. E aí todos os pilares que eu pinto eles de acordo com a Quais são nota, esses né? pilares que você desenvolveu? Alimentação, treino, sono, hormônios, os exames laboratoriais, emoções, rotina e tempo. E tem o pilar secreto chamado espiritualidade, Que é outro que que é o que corrobora. entra, é o que ele é o comando. Quem não tem nenhum nível de espiritualidade tem um vazio muito grande, tem Muito muito grande. mais chance de errar ali. E aí eu tava assim, cara, ela é calma, tranquila, faz tudo o que você manda. Tem algo errado aí, porque o pilar emocional era o único que eu não tinha tido certeza, assim. Porque se ela é calma, então ela é tranquilona, ela faz tudo que você manda. Então, nessa tua técnica, se tiver tudo ajustado, tem que dar certo. Se tiver tudo ajustado, tem que dar certo. Se não dá, é porque tem alguma coisa que tá fora da. Exatamente. Porque olha só, vamos lá. E eu tinha dúvida, o pilar emoções dela estava amarelo, não estava nem no vermelho, porque assim, cara, emocionalmente para fazer a mudança de hábitos, Sim. ela tá bem, mas tem alguma coisa dentro dela que não tá fazendo a fisiologia funcionar. Porque então é um método 100% que se fizer, aquilo dá Paulo, eu resultado. nunca tive erro, eu nunca me enganei. O que estava faltando? Porque às vezes um pilar destrói todos. Aí eu vou te explicar. Esse é um pilar difícil por quê? Porque ela estava fazendo tudo o que tinha que fazer. Eu Uhum. fiz ela fazer tudo, melhorou a energia e tal. Eu tinha uma dúvida sobre o trabalho dela, departamento público e tal. Eu falei assim: como é que é o seu trabalho, seu nível de estresse? A irmã dela falou assim: falei, saquei. Como é que é? Ela falou assim, Daniel do Altíssimo. céu, ela é um poço de estresse. Eu falei, sério? Eu falei assim, quanto tempo faz que você não namora, que você não vai no Não cinema? sabe nem o que é. Ela, Daniel, ela nunca mais faz isso. Final de semana trabalha e tal. Eu falei, achei. Até a charada. Deixa eu te falar uma coisa. Esse final de semana você vai no cinema, você vai comer pipoca, você vai comer chocolate, você vai comer o que você quiser. Esquece que eu existo. Faça o que você quiser. Isso é uma ordem. E na semana que vem eu já estou marcando a psicóloga, você vai para a psicóloga. Assim, mas por quê? Não, porque faz parte do meu processo. Ela se soltou no final de semana. Ela foi na psicóloga. Na terceira semana, Paulo, eu estava no podcast lá atrás. E a porta estava aberta e alguém passa de malha, fitness, estava indo para psicóloga. E eu falei, quem é essa pessoa? Ei, Paulo, eu emocionei, cara. Outra pessoa Ela que estava passou ali. a metade. Ela estava a metade. A metade. Aí tu pensa, Paulo, quanto que é difícil, né? Porque assim, quem ia achar isso? Então, assim, ela tinha um autocontrole tão grande que para aguentar o trabalho dela e a vida dela de estresse, ela fez uma casca. Ela criou uma casca. Uma proteção ali. E essa proteção não tinha suspiro, não vazava. Então ela ia enchendo de cortisol o dia inteiro, o tempo inteiro. Podia botar dieta, Podia treino, botar dieta, treino, água. tudo, água, nada, Paulo. Quando ela começou a controlar essas emoções, aprender a jogar para fora isso, quando ela quebrou essa casca, começou a derramar água, começou a queimar gordura. Então, olha só, Mente, soltou, outra, melhorou. Paulo, outra pessoa. Ela fez tudo o que tinha que fazer, só que faltava liberar as emoções.
É porque ela conseguia fazer, ela só não conseguia que o corpo funcionasse, porque fisiologicamente o cortisol muito alto, ele é catabólico, ele incha, ele não queima, ele desregula o metabolismo dos carboidratos, é uma confusão, perde massa. Você entendeu? Cara, na terceira vez que ela foi, quando ela entrou, eu falei assim, não mudou de novo. Aí eu peguei a ficha dela, olhei todos e falei assim, cara, é esse pilar aqui. Tu entende isso? Quando um pilar está muito ruim, geralmente o emocional é o pilar mais frágil. Se você está com o emocional baixo, às vezes, por exemplo, teu hormônio baixo mexeu com o seu emocional, que as suas pacientes, e ele ficou baixo. Com a cabeça mais fraca, você tem dificuldade de comer certo, tu quer se sentir bem, aí tu vai comer errado. Aí você tem preguiça de ir na academia. Aí você começa, cara, aí você começa, você não tem uma rotina, horários. Geralmente quem está gordo, às vezes não é que ele come muitas vezes ao dia, ele come pouco e come muito mal. Ele estraga o metabolismo. E tem uma coisa muito importante que eu sempre olho, é a questão de biotipo físico. Eu sempre acreditei no biotipo físico. Biotipo físico é como a sua genética funciona. Já ouviu falar do ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, ali, ó. Entende? É metabolismo. Não tem como eu passar a mesma dieta para uma pessoa que tem uma genética diferente. Cada um tem que ter uma Cada um avaliação. tem cada um e eles funcionam. E quando você entende a base desse biotipo físico, é muito mais fácil de você acertar. Porque tem metabolismo que a cada 2 horas já está catabolizando. Tem metabolismo que não se dá bem com carboidrato de alto índice glicêmico, mas se dá bem com baixo índice glicêmico. Tem metabolismo que não se dá bem realmente com carboidrato. Então é a história assim, pão é veneno, Não, doce é veneno. Eu já te vi não, comendo uma fatia de bolo, assim, não, não existe essa não. mitos e lendas de A diferença entre o remédio, o antídoto e o veneno é a dose. Tudo em excesso vai fazer mal. Hoje o pão não é o carboidrato do pão que faz mal. Hoje é o glúten, que é inflamatório. Não é o docinho, é o açúcar em excesso, que é inflamatório. Então são coisas que você coloca dentro do seu corpo que inflamam. Hoje é assim, eu tenho uma doença de intestino, trato ela há 11 anos, chamada retocolite ulcerativa, ninguém sabe quase. Cara, eu não posso comer um monte de coisa. Eu nem sou celíaco. Eu não tenho problema com, eu não tenho alergia ao glúten. Mas quando eu como glúten, eu sente. sangro, Sério? porque o nosso corpo não quebra mais o glúten. E ele gera uma permeabilidade intestinal, que é o que hoje quase todo mundo tem. Então, hoje, praticamente todas as causas das doenças inflamatórias estão ligadas ao intestino. E o glúten, né, Daniel, não é o glúten do tempo de Jesus, né? Não, Já passou tanta foi muito transformação, tanto modificado para agrotóxico, tanto. aguentar temperaturas e tal. Então, eu descobri na pele o que é não ser alérgico e ter a sensibilidade. Só que eu sinto pela inflamação, pessoas não sentem, e tá tudo certo, entende? Então, tem pessoas que não têm essa fragilidade. Então, assim, eu não tiro nada de ninguém, a não ser que aquilo ali realmente vai fazer mal, como uma inflamação. Olha, isso aqui inflama, isso aqui inflama. Aí eu mando fazer exame genético, eu mando fazer exame de alergia alimentar para ver quais são os alimentos que estão inflamando. Tudo que eu tive que aprender comigo, meu amigo, para me tratar, eu aprendi hoje a cuidar dos outros. Por isso que Deus sempre tem um porquê nas coisas acontecerem na sua vida. Eu passo anos estudando o intestino. Então, hoje, quando a gente vai tomar conta de alguém que está inflamado, que tem uma síndrome, que tem uma inflamação crônica, que tem uma endometriose, está tudo ligado à inflamação. Acredite, a inflamação começa no intestino. O intestino doente mexe com seus hormônios neurotransmissores. Nós temos uma ligação intestino-cérebro. Então, se a pessoa come mal, ela nunca vai ter uma mente boa. E se ela não tem uma mente boa, ela não vai querer treinar, ela não vai querer comer. Tu tá vendo como um pilar liga com o outro? Tratou o intestino, começou a melhorar a absorção de nutrientes, começou a produzir hormônios do bem-estar. Hoje eu passo muito mais precursores de serotonina e dopamina do que qualquer outra coisa. Que é suplementos, alimentos. Isso, mas a suplementar a alimentação, para quem tem um nível de falta de dopamina ou de serotonina muito grande, cara, é muito pouco. Tu tem que suplementar. Tu tem que aumentar isso, né? Então a gente vai dizer assim, o que que eu posso fazer que vai aumentar a dopamina dessa pessoa? Uma atividade física aumenta, pô, mas ela não quer ir para atividade física, né? A serotonina aumenta, porque assim, serotonina, hormônio do bem-estar.
sensação de bem-estar. Geralmente o doce está muito ligado nisso. Dopamina, sensação de prazer. São os dois que mais comandam a alimentação também. Quando você come um fast food, por exemplo, cara, você tem uma liberação de dopamina, acaba com teus estoques. É um orgasmo ali de neurotransmissores, né? Pronto. Só que com o tempo, seu corpo pode demorar até 2 semanas para repor seus estoques É de fazer aquele dopamina. estoque. Que você faz nessas 2 semanas? Como é que você fica sem dopamina? Cadê teu prazer? Começa a ficar telefone viciado. Tela. Vai ter que comer de novo. Toda vez que ele come algo que extravasa dopamina, ele demora a recarregar o estoque. E vira um ciclo. E fica, porque você não consegue viver sem ela. Serotonina, a mesma coisa, sensação de Independente ali do cigarro, do álcool que parou, fica na abstinência da fica na dopamina. abstinência e a pessoa não sabe. Ela não sabe. Às vezes, até um alimento alérgico libera histamina. Histamina, o cérebro gosta. Tem pessoas que sempre quando estão com vontade de se sentir bem, come algo que eles nem sabem que gera uma alergia, e com essa alergia e com a histamina no cérebro, o cérebro gosta, ele fica bem. Então eu fui em cima das emoções, porque quando eu comecei a ficar mal do intestino, eu tive que cuidar das minhas. Porque qualquer distúrbio meu de raiva ali, eu sangrava, eu inflamava, era automático. Como o meu intestino ficou tão sensível, tudo que eu sentia, ele sentia. Eu falei, cara, isso aqui tem muita ligação. Então eu fui tratar intestino demais para poder tratar a mente, para poder sim a pessoa fazer algo que ela não conseguia fazer. Aí você vê tantos casos de TDAH, mano, ansiedade. Quantas pessoas estão vindo aí com autismo? Saúde mental nossa está prejudicada. Por isso que eu fui, quando eu fiz a nutrição e tudo mais, eu sempre gostei da psicologia. Eu sempre acreditei que quanto mais eu conhecesse as pessoas, mais eu ajudaria na mudança, entende? E não na dieta. Daniel, tem um estudo que saiu recente do King's College na Inglaterra, que eles fizeram uma coorte, eles acompanharam gêmeos e gêmeas e acompanharam por 10 anos, sendo que o hábito de um dos gêmeos, que é o mesmo DNA, não era de fazer atividade física. Que o pessoal enxerga muito hoje em dia músculo como fitness e tal, mas hoje músculo é sinônimo de saúde, né? Sim. E esse estudo, ele comprovou o seguinte, ó, durante 10 anos seguiu os gêmeos, e os gêmeos que trabalhavam mais massa muscular, principalmente eles pegaram a circunferência da coxa e da batata da perna, eles tinham 50% menos chance de Alzheimer, 90% menos chance de diabetes e 80% menos mortalidade cardiovascular e hipertensão. Então eles descobriram que existe uma comunicação do músculo com o tecido cerebral. E quem tem mais músculo tem um cérebro menos inflamado, tem menos chance de Alzheimer ou demência por qualquer causa, né? E hoje a gente vê muito pessoal falando assim, o idoso tem que fazer caminhada, Uhum. tem que muita paciente nossa faz pilates, mas eu falo, não, gente, tem que ganhar músculo. Músculo hoje é vida. É vida. Músculo hoje é idoso, morre de queda. A É, chance dele ter uma queda, quebrar o perfeito. colo do fêmur, é muito grande e não sair mais daquilo. Vem uma pneumonia, vem uma embolia pulmonar, né? Então, como é que você enxerga hoje a necessidade, que eu falo assim, beleza, um dia acaba. A gente tem que envelhecer com saúde, tem que envelhecer sem dor, caminhando, viajando, subindo e descendo escada, sem quedas. Como é que você enxerga hoje essa visão do mundo que ninguém muito enxerga o músculo como saúde, como longevidade saudável? Uhum. Bem, tudo que dá trabalho as pessoas não gostam, né? Sair da zona de conforto é incômodo para todo mundo. Então você imagina alguém que está acostumado dentro de uma bolha, naquele tipo de hábito, sem atividade física, de uma hora para outra ele tem que fazer atividade física porque o músculo é bom. Não é simplesmente, entendeu? Ele começar porque ele entendeu. É como o corpo responde, como você introduz isso daí. Cada um tem seu nível de início. Pode ser uma dança, pode ser uma caminhada, alguém tem que ir lá e pegar. A minha mãe só foi para musculação porque eu levei ela na marra. Ela não queria ir. Claro que é incômodo, né? E depois de uma semana, duas, a musculatura dela evoluiu tanto, porque você não tem noção o quanto que a musculatura evolui em pouco tempo quando você estimula. Assim como ela reduz muito rápido quando você não treina. Você treina uma semana, parou uma semana, na outra tu vai treinar, parece que tu nunca
treinou. Do... Meu amigo passou 2 semanas, a minha mãe ia na minha frente, porque eu demorava. Meu filho, você demora muito. Bati o shake dela, o whey dela, o colágeno dela. Daqui a pouco ela começou a levar as amigas para a academia. Olha. Então, tudo depende também da ambiência, do seu ambiente. Porque, assim, o maior investimento que você faz para o seu pai e para sua mãe não é pagar remédio para ele, é pagar uma atividade física, é pagar um pilates, é pagar uma físio, é fortalecer a armadura. Você quer ter seu pai e sua mãe mais perto de você? Fortaleça ele. Só que na cabeça dele, ele não vai, cara. A não ser que aconteça, você tem que ter estratégias para você, né, levar ele para onde ele não quer ir. Por exemplo, a minha avó tem 90 anos. Com 85 anos, ela é muito ativa, mas ela caiu e quebrou o braço. Eu falei, cara, minha avó tá caindo de falta de músculo, né? E aí eu fui lá em Uberlândia, eu nem moro lá. E eu paguei para ela, sem ela saber, o Pilates. 3 meses. Eu falei, vó, paguei um Pilates pra você, mas ela me xingou, cobrava. Não, porque não sei o que lá e tal. Eu falei, vó, tem que ir, vai só um dia e tal. Minha avó foi, uns 2 dias, reclamou que só. Cara, a minha avó não queria mais sair do Pilates. A minha avó fez amizade no Pilates, as pessoas conversavam com ela começou a ficar forte, ela fazia compra sozinha com quase 90 anos. Por quê? Porque eu sabia que se ela fortalecesse o físico, fortalece a mente, e ela começou a ter comunicação com outras pessoas, você não tem noção o quanto que a atividade física mudou. Então, assim, o problema é que fala assim, eu não gosto de musculação. Eu falei, tá bom, o que que a gente pode começar? Mas se você ressignificar o poder da musculação para aquela pessoa, ela vai começar a entender que ela precisa, mesmo que ela não quer. Porque a neuroplastia, que é a ressignificação, é isso que a gente faz muito. Você chega lá assim e você fala assim, é, eu odeio café. Eu falo assim, mas por que, Paulo? Porque café é brega. Não, café é brega, cara. Eu acho tão feio quem toma café e tal. Aí você fala assim, o que você quer, Paulo? Daniel, eu quero emagrecer. Eu falo assim, você sabe que café é bom? Café, cafeína, acelera o teu metabolismo? Você, sério? Sério. Pô, mas café, eu falei, café vai fazer você queimar a gordura. O que você mais queria? Queimar. Isso chama-se ressignificação. O que o café era brega, ela ainda está lá, gravado. Mas agora que o café queima, foi uma nova sinapse que eu fiz. Se for mais importante, ela vai começar a ir para a sinapse mais importante. É assim que a gente ressignifica neuroplastia. E é isso que eu faço, tá ligado em comportamento. Por isso que fala assim, ó, manda alguém da sua equipe ensinar a parte nutricional. Eu falo assim, depende. Porque às vezes a pessoa, não importa a- o nível social que ela tem, ela pode nunca ter aprendido muito bem sobre o que a proteína faz e sobre o que o carboidrato faz. E se eu for entregar algo, uma regrinha para todo mundo, para um pode ressignificar, para outro não. E aí eu não consigo ter o resultado. O resultado, Paulo, está na ressignificação. Não é à toa que às vezes a pessoa vai e ela começa, só que força de vontade dura ali 3, 4 semanas. Acaba. Se você não fizer um contato nisso antes, por mais que ela saia empolgadaça, é neurológico. Ela começa a diminuir aquela força de vontade, principalmente se o mundo dela for sobrecarregadaço de trabalho e tal. E quando você, antes de diminuir a força de vontade, você atrai essa pessoa de volta, que é aí que eu faço, a gente começa a motivá-la novamente. Quanto mais você motiva ela, mais ela começa a fazer o que tem que ser feito, e aí ela começa a se adaptar, porque as sensações também vão melhorando, a autoestima. Todo mundo no final, Paulo, quer autoestima. A galera da estética quer mais autoestima. A galera que quer perder peso quer mais autoestima. Ruivinha de Marte, né? Nunca passou de 50 quilos. Ela fez o maior sucesso porque ela era extremamente magra. Só que chegou uma hora que ela, como mulher, ela estava levando muito bullying e não se via mais bem perto das outras. E ela foi lá comigo porque ela queria ganhar peso dela. Aí entra um outro nicho, né? A quantidade de pessoas abaixo do peso que têm dificuldade de ganhar peso, que se escondem. Eu até estava numa enquete. Quem sente mais vergonha? Quem é extremamente magro ou quem está acima do Os peso? dois, né? Cara, quem está mais abaixo do peso. Quem tá mais, sente Abaixo. mais.
Você não vê gordinho que entra na faculdade primeiro na sala e sai por último para ninguém ver. Mas você vê um magrinho que tem vergonha de mostrar que é tão magro. Ele entrava na frente na faculdade, quando todo mundo saía, ele saía por último. Não quer ir para academia porque é extremamente magro, vão rir ou vão olhar. Não quer ir pra piscina, não quer Não botar um quer ir para short, lugar não vai na nenhum. O praia. gordinho vai. Então, quem sofre mais com a autoestima não é quem está acima do peso, é quem está abaixo do peso. Então, por exemplo, eu tive pacientes, cara, com 1,95 m, pesando 58 quilos. Não. Cara, ele era assustador, não porque ele era alto, porque ele era magro. Se você vê ele contar a mágoa que ele tem no coração, de todo o bullying que ele sofreu, de que Apelido. ele ia para academia, ele tinha que guardar tudo, tênis, ele não podia demonstrar que ele ia para academia porque já sofria bullying. Ele não podia bater um shake porque as pessoas, o personal ria dele. Ele parou de tirar a camisa, ele não tirava a camisa nem se tivesse o maior calor do mundo, nem dentro da casa dele. Tirava. Ele parou de jogar bola porque ele tinha medo de sair do time sem camisa. Ele já tinha mais de 30 anos. Cara, esse cara chegou lá comigo e eu li ele. Eu falei, esse cara deve se sentir mal demais. Paulo, passou 30 dias, esse cara aumentou 15 quilos. Músculo. De tudo. Tudo. Porque ele não tinha nada. Tem que, Nada. tem que ter gordura, tem que ter músculo. E eu falei assim, ele chegou assim, eu falei assim, e agora, como é que você está se sentindo sendo uma pessoa normal? Disse que ele me contou depois. Como é que esse bombado não entendeu mesmo? Porque tinha sumido as costelas dele, entende? E ele já tinha ganhado um pouco de peso antes, mas não consegue sustentar. Por quê? Porque tem que entender o biotipo físico dele. É um cara ectomorfo raiz. Ele fez o exame de curva lá que eu sempre faço. A cada 1 hora e meia, ele entrava em hipoglicemia, em catabolismo. Ele começou a comer de 3 em 3 horas. Depois eu comecei a passar para 2 em 2 horas. Depois, a cada 1 hora e meia, ele tinha que fazer. Ele fazia uma refeição grande e uma pequenininha. Eu só não podia deixar ele vazio. Esse cara saiu de 58, foi para cento e poucos quilos, 103. Esse cara ele foi para academia, esse cara ele foi para praia, ele foi para cachoeira, ele se realizou quando ele colocou o peso. Então isso é o que eu faço, pô. Não tem a ver nada com dieta, tem a ver com transformação de vida. Então, se você não lê a pessoa, você não vai entender o que ela realmente deseja e você vai falar o que você quer. E o que você quer para ela não é sentido, ela quer outra coisa. E quando você já entendeu, você vai no banho-maria. Você vai fazendo o que ela acha que ela quer do seu jeito. Até que ela começa a ver o resultado, você já ganhou ela, confia em mim. E ela vai fazer. Então, a pessoa chegou lá, magra, tirando carboidrato, como todo mundo, né? Quer emagrecer, tira carboidrato, aí não tem força para treinar, aí não ganha massa, perde peso, mas fica flácida, continua achando que está gorda, tira mais carboidrato, daqui a pouco o corpo está todo desregulado. Perde massa magra. Tudo. Aí vai para estética. Porra, eu tô flácida. Preciso tomar colágeno. E não quer comer. Aí vai tomar os Zempic, os Mounjaro da vida e não quer comer. Destrói o corpo. Você sabe que o seu corpo precisa de pelo menos 44 nutrientes todo dia para se formar uma célula saudável, né? Então você imagina como é que é nessa galera. E neurônio é célula, tá? Aí a pessoa foi lá e começou a comer muito, muito mais volume, porque eu sabia que ela era mais ectomorfo. E aí ela, não, eu tô me sentindo muito cheio, sempre se sente cheio. Eu falei, tá, ajusta um pouquinho, mas daqui 3 semanas, você viu que você vai ter mais energia pro treino, porque agora eu botei energia no músculo e tal. Eles vão entendendo, começa a treinar, começa a puxar aquela energia da comida, começa a ficar com fome. A pessoa começa a comer mais carboidrato, chega lá depois de um mês, perdeu um monte de gordura e ganhou um monte de músculo. Ó, porque o que a gente tem que fazer as pessoas entenderem é a diferença entre ser leve e ser magro. Pessoal, toda vez que vocês escutarem a palavra emagrecimento, vocês têm que associar emagrecimento com perda de gordura, diminuir percentual de massa gorda. Porque muitas pessoas perdem peso em músculo, Músculo também. ficam mais leves e não ficam mais magras. Então eu atendo muitas pessoas, as famosas falsas magras, uma pessoa que pesa, que é leve, com 25% de massa gorda. Daqui a pouco ela volta mais pesada. Meu Deus, eu aumentei 3 quilos e volta mais magra. Eu falei, para de olhar, balança, olha o espelho. Agora você está magra. Aqui você estava leve. A diferença de um peso magro com massa e a diferença de um peso leve sem massa. Mano, aí ela começou, aí foi lá, fez os exames. Aí
ela teve uma estagnação de massa. Descobrimos que ela estava usando um chip, só que o chip, mano, já tinha pifado faz tempo, porque você não consegue controlar tão bem, né? Sim. E aí ela estava com estradiol baixo, testosterona zero. Mesmo assim, cara, comendo melhor e indo, ela levantou a massa. Começou a fazer a reposição. Mano, você não tem noção que é outra pessoa, cara. Era outra pessoa. Às vezes o marido tá fazendo uma reposição, ele muda, a mulher não tá fazendo. O libido do cara vai lá pra cima, o libido dela tá lá embaixo. Conflito. Ó, até isso você tem que ver, porque a pessoa ela quer se sentir bem em vários aspectos, e se você não tiver o talento de adentrar dentro da vida dela, ler a alma dela, ela não vai te contar o que ela precisava contar, porque você não deu abertura, ou você não conseguiu adentrar. E aí a pessoa sai de lá com um problema ainda que você não viu, nem conseguiu indicar ela para outro amigo seu porque você não conseguiu ler. Que todo mundo acontece isso. Porque hoje eu sinto que as pessoas elas querem resolver todo o problema sozinho. E eu nunca mudei ninguém sozinho. Eu mando pro Cristiano Paiva, eu mando pro Grangeiro, eu mando pro Rizieri, eu mando para quem eu acho que pode resolver o problema que não é da minha área, Sim. mas eu identifico. Olha, se você mudar isso daqui, você muda. Se você diminuir a ansiedade, você consegue dormir melhor. Se você dorme melhor, você consegue ter menos Hum, compulsão. hum. Se você tem menos compulsão, tu vai comer menos porcaria. Tu entende? E se você melhorar esses seus hormônios, você vai querer ir pro treino. A sua massa vem, caramba, eu tô mudando. As pessoas têm que ver resultado. Tem as pessoas visuais, auditivas, sinestésicas. Tu tem que saber quem é o teu perfil. Tem a pessoa que é mais analítica, a mais dominante, a mais estável. Tu tem que entender com quem que você está falando. Tem a mais colérica, o melancólico, o fleumático. Se você entende como falar com as pessoas, a ressignificação fica muito mais fácil. Você fala como ela escuta, você fala a A linguagem língua dela. dela. É isso que eu estudo, amigão. Não é nutrição, não. Dieta é muito fácil, pô. Proteína, carboidrato, isso é muito fácil. Isso não muda vidas. Não muda a vida de ninguém. Se você não conseguir comunicar com a pessoa, ressignificar o que ela sente, entender o que ela precisa, ela não vai comer. E é por isso que ninguém consegue mudar assim tão fácil. Estamos chegando aqui próximo ao final, Daniel. Eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores que já tentaram de tudo, que não veem mais a luz no fim do túnel, que querem, mas muitas vezes não tem aquela energia para sair do fundo do poço, você precisa de uma energia. Qual a mensagem que você deixa para esses pacientes? Vamos lá. Sabe quando trava alguma coisa? Sabe quando buga o telefone? O que que a gente faz? Reinicia. Se tudo que você fez até hoje não der certo, é porque está errado. Quando 2 mais 2 dá 5, tem alguma coisa errada. Quando a conta não bate, está errado. Então, às vezes, é melhor a gente ter um pouco mais de paciência e procura um profissional que você saiba, descubra que ele tem um olhar mais holístico, mais individual. A pessoa tem que ser lida de uma forma diferente das outras. Não adianta botar regra para todo mundo, porque a ciência descobre muita coisa, mas não se aplica para todo mundo. Então, se você até hoje não conseguiu ter resultados, você pode sim entrar em contato lá no Instituto Daniel Guedes, com a minha equipe. Nós temos um método para identificar o porquê, e esse é o trabalho que eu faço todos os dias. É como se eu fosse o gênio da lâmpada. Eu falo assim: faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada e você encontrou a lâmpada. Qual que é o seu desejo voltado para a sua vida? Ela vai falar. A partir dali, você já conecta. É isso que ela quer. Deixa eu mexer os pauzinhos para falar o que ela quer, do jeito que ela não entendia. E a gente muda. Sempre dá para mudar. O que não pode é você esperar muito tempo até dar um problema. Porque sabe assim, ó, sabe aquela corda grossa de nylon azul? Ela é bem grossa porque ela tem vários fiozinhos de nylon. Aqueles fiozinhos de nylon é como se fosse a nossa vida. Quando a gente tem muito maus hábitos, quando a gente fica tampando a poeira debaixo do tapete, que a gente está forçando essa corda da nossa vida, você não sabe quantos fiozinhos já se arrebentaram. Às vezes você está por um fiozinho, não insiste mais, entende? Às vezes o fiozinho, cara, ali arrebentou, vem uma diabetes, vem algum problema, então vamos reforçar essa corda, né? Tem uma história, Paulo, que eu sempre conto aonde eu vou, que é assim. Tinha um cara que ele era muito fiel a Deus.
Cara, o cara era um cristão muito forte. E aí ele foi fazer um passeio de barco. E o barco dele afundou, cara. Ele naufragou. Naufragou. Como ele tinha muita fé em Deus, ele pensou, cara, Deus vai vir me salvar. Nisso passa um barco. E passa um barco e oferece ajuda para ele, para jogar boia para ele. Ele falou assim: não, não, meu Deus está vindo me buscar. Nisso a galera vai embora, passa o segundo navio. O segundo navio oferece para ele ajuda. Ele não quis ajuda do navio porque ele tinha muita fé de que Deus ia resgatá-lo. Passou um tempo, esse cara não aguentou mais, ele afundou e ele morreu. Chegou lá no céu, ele fala: pô, Deus, eu te esperei tanto, cara, e você não me ajudou. Ele falou assim: meu filho, eu te mandei 2 navios e você não me viu. Então pode ser que nós sejamos o seu segundo navio. Então cuidado para você não perder o seu segundo navio, porque às vezes é tarde demais. E não é culpa de Deus, não. É culpa nossa. E se você não consegue fazer, peça ajuda. Nunca se sinta oprimida por não fazer, por não conseguir fazer aquilo que as pessoas conseguem. Se você não consegue fazer e tem consciência disso, peça ajuda, que a gente está aqui para ajudar. Não é pelo que a gente faz, né, Paulo? É como a gente faz e com o carinho que a gente faz. É por isso que a gente é muito feliz fazendo o que a gente faz, que é ajudar as pessoas. Gente, Dr. Daniel Guedes, transformador de mentes, corpos e de almas. Muito obrigado pela sua Obrigado pela presença. oportunidade. Eu sempre falo, Daniel, que tem muita gente que faz, pouca gente que resolve. Dr. Daniel é um cara que resolve. Muito E obrigado, se, meu e amigo. se eu não resolver, eu sei quem vai resolver. Valeu. Fiquem com Deus. Beijo.